Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. Aqui é o William. Aqui é João. Hoje a gente está trazendo um episódio especial, um Dose de Ataque, onde a gente vai comentar sobre 5 dicas importantes na neutropenia febril. E vamos começar com a definição de neutropenia febril. O que seria essa neutropenia febril, William? Exatamente, Klinger. Algumas pessoas até confundem ou às vezes não pensam, né? Tem que pensar no diagnóstico de neutropenia febril, que é, como diz o nome, febril, você vai ter febre, então o teu paciente tem que necessariamente ter febre, com uma contagem de neutrófilos abaixo de 500 unidades ou abaixo de 1.000, sendo que você tem uma grande tendência em isso cair abaixo de 500 nos próximos 3 dias. Ou seja, é um paciente que está em protocolo de quimioterapia, que é um paciente geralmente oncológico, oncohematológico, que está fazendo uma terapia que está induzindo essa neutropenia como uma resposta à quimioterapia que eu estou usando, né? Mas dengue dá neutropenia e febre também. Exatamente, uma coisa que a gente até discutiu no episódio de dengue, é muito comum, às vezes, o paciente com dengue, chega ali porque dengue dá febre, né? Dengue também pode dar neutropenia. Da leucopenia, né? Da leucopenia, baixa tudo junto e o paciente já lá tem um diagnóstico, dor articular, todo mundo no condomínio com dengue. NC1 e o pessoal, positivo. NC1 positivo, IgM positivo e ganha lá Cefepime, um protocolo, culturas, é isolado, né? Eu penso, alguém já pensa em doença fúngica num paciente que já tem um diagnóstico definido. Então, como a gente sempre fala, né? O host é muito importante, o meu paciente é muito importante. Então, olhar para o meu paciente, ver se para ele faz sentido ele ter o diagnóstico de neutropenia febril, já começa por aí. Isso aí. Vamos para as dicas? Então, o João pode começar com a primeira dica. Então, vamos lá. Dica número 1. Seu paciente chegou no pronto-socorro com suspeita de neutropenia febril, não espere um hemograma. Então, é o seguinte, dê antibiótico. Então, o que eu quero? Que vocês olhem para o paciente e falem. O cara chegou e falou, eu estou fazendo quimioterapia e tive febre. Você olha para o cara e fala, antibiótico agora. Trata como sepse, agora. Colhe as hemoculturas, faz antibiótico. Por quê? Não espera o hemograma. Se for demorar 2, 3 horas para sair um exame, não espere. Neutropenia febril é uma emergência. Por que é uma emergência? Geralmente, como você falou, quimioterapia. O que o cara tem? Mucosite, transloca, bactéria aproveita o buraquinho das barreiras intestinais e vai para o sangue. Então, é como se fosse um foco de infecção não controlado, as barreiras estão abertas. E neutropenia, o principal mecanismo de imunidade inata que segura as infecções de corrente sanguínea são os neutrófilos, e o cara não tem. Então, é um foco infeccioso não controlado sem neutrófilo. É aquele paciente que, uma dica, né? Então, eu tô ali no pronto-socorro, tô atendendo os meus pacientes, aí chega um paciente e fala, então, doutor, eu tô fazendo um protocolo de quimioterápico e o meu médico oncologista, oncohematologista, hematologista, falou que se eu tivesse febre era para vir imediatamente no pronto-socorro. E eu tive febre, então eu tô aqui. Então, opa, esse paciente aí, a chance de neutropenia febril, você já tem que pensar logo de cara. Então, não espere. Cada quimioterapia vai ter um nadir, um momento que cai mais o neutrófilo, mas não tem essa dúvida. Só uma coisinha, não esquecer cultura, né? Isso, o paciente chegou, olha pra ele e fala, o cara falou, faço químio, tive febre. Você olha e fala, então dica número 1, antibiótico sem esperar o hemograma. Trata como sepsis. E já encaixa com a dica número 2, que é, mesmo que o paciente relate a febre, não precisa medir na hora. Ele falou, tive febre em casa. Valorize. Eu nunca esqueço de um caso que eu tive, uma paciente falou que tinha febre em casa, ela chegou no hospital, ela não estava com febre, ela foi atendida inicialmente ali, não, tá tudo bem, a pressão tá normal, tá tudo certo, você não tá com febre, pediu um hemograma, pediu os exames. Na hora que a gente chegou pra vê-la, tinha passado, sei lá, 1 hora, a gente falou assim, vem aqui pra maca, ela levantou, já ficou hipotensa, ficou tonta, na hora que ela deitou na maca. Então, assim, a progressão é muito rápida. Então, dica número 1, antibiótico sem esperar hemograma, dica número 2, valorizar mesmo o relato de febre em casa. Até porque, às vezes, no próprio pronto-socorro, né, a gente já viu o aparelho que, às vezes, o pessoal tá usando para medir febre, né? Às vezes, vem né, na maquininha ali, na pistolinha, às vezes não é um método, assim, tão validado, que às vezes é até questionável, né? Que também, assim, tem que levar isso em conta. E eu gosto de falar, principalmente quando a gente está vendo um paciente na enfermaria, às vezes o paciente já está internado, evolui com neutropenia febril, você abre o sistema lá para ver os dados do paciente do dia e às vezes não está constando febre, mas criar a cultura de perguntar para o paciente se teve sensação febril. Às vezes alguém esqueceu de anotar, né? Já aconteceu mais de uma vez que eu vi, o paciente fez febre durante a madrugada, fez febre a madrugada inteira, só que o pessoal ficou tão preocupado em fazer todo o protocolo, em dar dipirona, em colher as culturas, em começar o antibiótico, que esqueceram de jogar no sistema. Aí você chega ali e não tá sabendo, ou o contrário, né? Ninguém valorizou. E às vezes, na hora da rotina de ver o sinal vital, colocou lá e o sistema
sistema não deixa colocar outra temperatura na mesma linha, por exemplo. Aí a pessoa está na anotação da enfermagem, mas não está naquela rotina do sistema. Exato. E falar em antibiótico, os protocolos que a gente vai fazer, normalmente vão utilizar aí um antipseudomonas. Então, a possibilidade de utilizar um cefepime, um tazocin, até alguns protocolos como meropenem, né? E aí a gente já encaixa na terceira dica, que seria quando que a gente precisa utilizar a cobertura para gram positivo, para cobrir aí MRSA. A gente tinha uma indicação muito clássica antigamente, que era a questão da mucosite, né, João? Por que a gente cobria MRSA nos casos de mucosite? Por que a gente não está cobrindo mais? Bom, então, os patógenos essenciais a serem cobertos são os patógenos de trato digestivo e pseudomonas, tá? Então, no trato digestivo superior tem Strepto grupo viridans, né? Então, no passado, o que se usava de antibiótico? Já se usou de tudo para pseudomonas no passado. Tem até estudo assim, de 5 antibióticos, genta com tetraciclina, com macrolide, dava tudo, porque neutropenia febril. Então, a gente usou muito tempo também, com o avanço da terapia, a ceftazidima, uma cefalosporina de terceira geração, anti-pseudomonas, né? Mas ela tem um probleminha, né, João? A ceftazidima. Um problemão, né? Então, essa cefalosporina anti-pseudomonas, ela tem uma ação ruim contra streptococcus. Então, você imagina, antigamente usava ceftazidima com terapia inicial para neutropenia febril. O paciente fazia mucosite alta importante, mas risco de strepto viridans, você tinha que cobrir esse strepto com uma segunda droga. Daí aquela indicação, mucosite intensa, coloque um glicopeptídeo, coloque vanco, Uma outra indicação é se você tem streptos resistentes no seu meio. Então, por exemplo, MD Anderson, alguns centros pelo mundo tem muito strepto resistente a cefalosporina, que a gente não tem, mas muitos lugares tem. Eles associam por causa disso. Hoje a gente usa cefepime, pipetazo e meropenem, que o clínico falou muito bem. Todos esses cobrem strepto. Então, você não precisa cobrir o gram positivo só por mucosite. Onde que entrou esse gram positivo? Qual é o novo gram positivo? MARS, Staphylococcus oxae. Quando que eu vou cobrir? Instabilidade, uma suspeita de uma infecção clássica de MARS. Infecção de condições da catéter, infecção de pele e partes moles. E no neutropênico, ele pode ter pneumonia hematogênica pelo aureus. Então, a gente cobre até saber se é isso mesmo. Lembrando que a cobertura para gram positivo, nesse caso, é com glicopeptídeo, pensando em MRSA. E uma vez que você fez um diagnóstico diferencial, então não é aureus, porque as hemoculturas são negativas, não tem nenhum foco clínico, não é catéter, você pode suspender. Então, geralmente, a gente vai usar muitas vezes por 48 horas e vai acabar suspendendo. Exceção, pele e partes moles, especialmente que a gente faz biópsia, né? Uma das doenças clássicas de neutropênico é ectima gangrenoso. Então, você biopsia, o que é? Pseudomonas e aureus. Aí a gente vai basear na cultura, no perfil de sensibilidade. Pode descalonar para oxa? Pode, se vier sensível, não tem problema. Então, quando cobrir gram positivo, instabilidade e infecções clássicas por aureus, pele, partes moles, corrente sinusoide da catéter e pneumonia. E o João falou uma coisa, e a gente não é contra o antibiótico, né? A questão não é entrar com o antibiótico, mas sim suspender o antibiótico. Cada dia importa. Então, é o nosso lema, né? Todo dia a gente acorda e fala, cada dia importa. Precisamos suspender o antibiótico. Se não achou o foco, cultura está negativa, a gente pode suspender. E acompanha a gente que você vai aprender a suspender antibiótico mesmo no paciente neutropênico com 10 leucócitos, que isso é possível e a gente faz muito. Exato. E a gente já emenda na quarta dica, que é o quê? Aquele paciente com uma febre persistente, que está em uso de antibiótico, mas que não melhora da febre. O que a gente tem que pensar, João? Boa. Dica número 4. Febre persistente e neutropenia febril pode ser doença fúngica invasiva. Onde que a gente vai procurar? Tomo de tórax e seios da face. São os lugares que a gente vai ter infecção fúngica classicamente. O protocolo depende do risco do paciente, mas em geral, na literatura é assim, 3, 4 dias de tratamento antibiótico adequado, com cobertura anti-pseudomonas, e o paciente não está melhorando a febre, a gente vai atrás de infecção fúngica com tomo de tórax e de seios da face. Ou seja, tratei bactéria, estou tratando bactéria, tem que começar a pensar nesse paciente em fungo. Exatamente. Então, e tem que procurar, né? Tem que procurar. E aí, claro, depende do paciente, depende do risco, depende da profilaxia, tudo isso a gente vai falar futuramente aí. E acho que a gente já emenda aqui na quinta e última dica, que meu paciente está persistindo com febre. Eu já dei uma procurada e não achei, né? Fiz tomo de tórax, fiz tomo de seios da face e não achei nada. Qual que seria o meu próximo passo para tentar achar algo de diferente, falando principalmente em fungo, né, João? Isso. Essa dica, ela é muito importante. As pessoas esquecem que isso existe. Então, o imunossuprimido precisa de uma abordagem multidisciplinar. E a gente gosta de ter um otorrino. Tem um otorrino para chamar de seu. A gente vai ter um infecto para chamar de seu. Tem um otorrino para chamar de seu se você trabalha com imunossuprimido. Então, a gente tem doença fúngica invasiva, mesmo dos seios da face, mesmo com tomo normal. Então, a doença fúngica invasiva dos seios da face começa na concha média. Tipicamente vai causar uma isquemia, uma palidez,
que evolui para necrose, e daí sim para aquele fungo peludinho, bonitinho, em forma reprodutiva, tá? Então, primeiro, o tomo vai ser normal. Só vai ficar com a toma alterada quando ele já estiver mais avançado, e avançado para nós. Não é legal, né? O paciente está perdendo tempo e o neutropênico febril, tempo... E o fungo é grave e acabou, né? Tempo é essencial. Essa dica é assim, você já procurou e não achou, faça uma nasofibro para procurar enseios da face e fungo. Mas a gente também poderia fazer que essa dica fosse, fique amigo de um otorrino, de um bom otorrino. Tem um otorrino para chamar de seu. Então, procurar doença fúngica mesmo com tomo normal. Então, repetindo rapidamente, 5 dicas. Primeira, antibiótico na neutropenia febril sem esperar o hemograma. Segunda, valorizar inclusive o relato de febre do paciente. Terceira, cobrir gram positivo quando? Instabilidade, pneumonia, infecção de pele e partes moles e infecção de condições associadas a catéter. 4, na febre persistente, na suspeita de doença fúngica invasiva, tomo de tórax da face. E 5, faça nasofibro mesmo com a tomo de seios da face normal. Então, 5 dicas para você tratar bem seus neutropênicos. Claro que precisa de muito mais do que isso, né? Mas para dar uma palhinha, um saborzinho aí. Perfeito, Exato. João. E a gente tem um grande problema, né? A gente tem observado aí o aumento desses imunodeprimidos ultimamente, né? Novas moléculas, Novas né? quimioterapias. Novas quimioterapias, Cada vez novos mais quimioterapias. imunobiológicos. Então, hoje a gente tem um grupo de imunodeprimidos que é o não HIV, né? Que antes a gente conhecia, que é um outro tipo de imunossupressão, né? A do HIV, que é diferente dessa. E pensando nisso, né? E atendendo ao pedido dos nossos ouvintes, a gente está lançando um curso de imunodeprimidos que vai acontecer no dia 2 e 3 de novembro, aqui no Hotel Ibirapuera Inn, em São Paulo, um curso presencial com 2 dias, com uma abordagem multidisciplinar, cheia de novidades, e a gente vai te ensinar do básico até o avançado como que você constrói o raciocínio e consegue manejar esses casos. Então, a gente tem sessões de doenças fúngicas invasivas, de neutropenia, de citomegalovírus, de infecções bacterianas, paciente na UTI, tem a parte da hematologia, como que a gente imunossuprime esse paciente, até quanto tempo, as profilaxias. É um curso completo que vai te dar aí mão para você mexer e trabalhar e lidar com essas infecções. Então, se você é infectologista, se você é hematologista, oncologista, ou até mesmo clínico que lida com esses pacientes, a gente vai deixar o link aqui no nosso episódio, dá uma olhada e vem aprender com a gente. Isso aí, transplantadores também, tem transplante de órgãos sólidos e tem muito caso clínico com quem está com a mão na massa, com equipe multi, com cirurgião, com otorrino, com radiologista, tem a turma toda que trabalha com esses pacientes. Então, tá imperdível a programação. Beleza, pessoal. Um abraço. Falou. Valeu!